Oi, música. Eu simplesmente sou viciado em música. Eu não consigo me imaginar sem ouvir música um dia na vida. Meu fone de ouvido, os meus arredores e até mesmo o cantar dos pássaros fazem diferença no meu cotidiano. E puxando nesse nicho, eu queria muito pegar um estilo que se encaixa na fase que eu tô atualmente, que é a música underground. Mas calma. Antes de me aprofundar no cenário em si, eu tenho que falar do porquê você tem que valorizar a música. E isso aqui é importante. Hoje em dia, muitos de nós só ouvimos músicas por ouvir mesmo. A gente usa música de fundo para trabalhar, para jogar, para dormir. Mas enfim, raramente paramos para escutar de verdade, sentir a letra, o instrumental, os sentimentos, o que foi colocado naquela obra. Não que isso seja errado, longe disso, mas é o que a gente só faz. E a gente acaba perdendo uma parte essencial do que foi produzido. Isso, enfim, é uma consequência direta de como a indústria funciona hoje. Shorts, prazeres efêmeros, prazos curtos, entretenimento fácil. Mas nem sempre a música teve esse caráter de consumo rápido. A música, não só como produto de entretenimento, é um registro artístico de sentimentos. É uma linguagem universal, uma forma de expressão que está presente em todas as culturas desde sempre. E isso é real. Só que quanto mais a música se industrializou, mais os artistas passaram a ser tratados como uma ferramenta e não como um porta-voz. Existe hoje uma perda clara de conexão entre o público e o artista. O foco, ele acabou deixando de ser o que precisa ser dito e o que passou a ser aquilo que rende lucro e viraliza. E é exatamente nesse ponto que faz total sentido falar da música underground, porque ela nasce exatamente como uma reação a isso, literalmente. Antes de qualquer coisa, a música underground não é um gênero fechado, é uma posição oposta ao mainstream. Ou seja, é o conjunto enorme de estilos de gêneros musicais que se distancia das modinhas em alta e dos padrões tradicionais da indústria. Ela não nasce pensando no sucesso industrial, não tenta agradar o mercado nem seguir uma fórmula pronta e acabada. É a música que é feita fora do círculo dominante. E na maior parte das vezes, por ela justamente fugir dessas fórmulas, ela acaba sendo de produção independente. Sex Pistols, uma banda de Londres, surgiu em meio à crise econômica do Reino Unido dos anos 70, por causa da inflação, do desemprego e da desvalorização da moeda que estava tendo na época. E eles foram o start do movimento punk no Reino Unido. E a forma de vestir, os penteados, influenciaram na imagem inicial da aparência punk. O segundo single da banda, God Save the Queen, que criticava a monarquia e simpatizava com a classe trabalhadora britânica, gerou muita polêmica na época e se tornou só o disco mais censurado da história inglesa. Por causa da sua influência cultural, a banda se tornou mainstream, mas se o underground se tornou um movimento cultural que é hoje, foi por causa dessa banda. E os Sex Pistols fecharam e abriram várias vezes, porque foi trocando as formações. Mas a banda existe até hoje, que faz shows e turnê internacionais. No underground, a melodia não tem a intenção de soar agradável. Ela permite que o músico tenha liberdade para experimentar e criar como ele bem quiser. Quando não existe uma expressão comercial, é que soa ela mais livre e mais verdadeira. E é por isso que essa diversidade de gêneros dentro do underground, como o punk, o boom bap, o indie, o noise, o grunge, o gótico, o industrial e uma caralhada de gênero não se acaba. Porque o underground, ele se sustenta muito mais pelo sentimentalismo do que pela forma e a técnica. E é exatamente pelo artista se dar a música dele e quem a escuta consegue sentir uma mistura de sentimentos colocados naquela produção. A melodia simples, as pausas, as batidas repetidas, a letra desacompanhada do instrumental, tudo isso ajuda a refletir as emoções no público. Seja por se identificar com o que é dito, por te fazer pensar ou simplesmente por gostar daquele refrão. Historicamente, o underground surge sempre que existe algo a ser dito que não cabe dentro do padrão. E no Brasil, isso ganha uma força ainda maior
maior por conta do contexto social e político que nós vivemos. Aqui, muita coisa simplesmente nunca teve espaço na mídia tradicional. Então, os artistas, eles criaram os próprios caminhos. E o underground brasileiro não se originou só por uma escolha estética, mas sim por uma necessidade. E se tornou uma cultura que é hoje. Enfim, o MPB, a música popular brasileira, tem um caso bem singular. Hoje em dia ele é vista como mainstream, até faz jus ao nome popular, né? Mas o MPB ganhou uma forma como underground. A partir dos anos 60, no regime civil-militar, fazer músicas experimentais, críticas e politizadas nesse período não era algo muito bem visto. Muitos artistas desse gênero sofreram com censuras diretas, tiveram obras proibidas nas rádios, letras alteradas. Isso por si já coloca boa parte da MPB fora do mainstream da época. Em muitos momentos, o MPB foi e é uma música de crítica e reflexo da realidade. Então cabe na proposta do underground realizar isso. Só que as músicas viraram referências históricas que começaram a ser aceitas como a alta cultura, o que mudou o papel de desestabilizador para patrimônio cultural. Ela não deixou de ser crítica, mas ficou mais simbólica e distante das ruas. Enfim, é possível dizer que o MPB nem de longe é o oposto do underground, porque abriu muito espaço para ele. A música underground só herda isso e leva para outros espaços, como a periferia, a internet e a produção indie. Além de trazer letras mais diretas e objetivas, tudo isso bebe da mesma forma da ideia de usar uma música com um discurso. E foi a partir do MPB que surgiu o underground brasileiro. Nos anos 80, a cena punk hardcore brasileira se desenvolveu quase inteira na prática do do yourself, o Jai. O pessoal gravava com poucos recursos, tocava em alguns lugares improvisados e as músicas circulavam por fitas e fanzines. A forma até podia ser simples, mas o conteúdo tinha peso, os problemas sociais, a violência urbana e as desigualdades, que era a realidade na música. Mas o MPB, a primeira banda underground no Brasil, foi muito provavelmente restos de nada. Um grupo punk rock que pregavam a ideia de transformar os tremores e os medos da época em atitudes para melhorar o cenário do país. Eles surgiram no tempo pré-punk brasileiro, o protopunk. Eles publicaram 2 álbuns que tocavam no terreno baldio e tiveram a documentação mínima da biografia. Nisso, a banda se dissolveu 3 vezes, quando os ex-integrantes saíram para formar outras bandas. E a última vez se deu pelo próprio fundador da banda ter ido de arrasta. Isso encerrou totalmente as atividades do grupo. E esse é um exemplo de underground que teve zero apoio do início ao fim. Eles não foram famosos, mesmo sendo os alicerces da música underground no país. E basicamente a popularização do underground foi em passos bem lentos, quase invisível, entrando aos poucos no cenário cultural, de boca em boca, indicações de amigos, show pequenos em espaços improvisados, fanzines de revistas feitas à mão ou xerox, gravações caseiras, fitas cassetes copiadas, que às vezes eram cópia da cópia da cópia. Isso deu muita base para que outras bandas undergrounds fossem criadas. O público underground, mesmo que pequeno, é muito engajado. Então existia e ainda existe uma relação muito próxima entre os músicos undergrounds e quem consome essa arte. E eu acho que vale a pena ressaltar algumas bandas em especial. Garotos Podres é uma banda de punk rock que foi bastante influenciada pelas músicas punks do final dos anos 70 e começo dos anos 80. O que seria uma demo tape gravada no estúdio se tornou a maior parte das canções do primeiro álbum. Já na primeira publicação, eles bateram recorde de vendas de discos indies da época e continua sendo vendido em CD até hoje, para você ter noção, ultrapassando o ponto de 70 mil cópias. Foi uma verdadeira vitória para os criadores indies. Vale a pena dizer que algumas músicas deles acabaram sendo censuradas, enquanto outras como Papai Noel, Velho Botatá
e Maldita Preguiça tiveram as letras mudadas propositalmente para bular a censura na época. E conseguiram. O reconhecimento dos garotos superou os níveis nacionais, chegando a publicar trabalhos na Europa e nos Estados Unidos. O grupo se separou por um tempo em 2012, mas tentaram montar uma outra banda. Mas retornaram em 2016 e seguem em atividades até hoje. O grupo hoje é nacionalmente conhecido por ser bem engajado em causas e movimentos sociais. Já no lado dos rappers brasileiros, as músicas também circulavam em fitas, mas também em batalhas de rimas e encontros de rua, como por exemplo Racionais. Eu acho que é meio impossível você não conhecer Racionais sendo brasileiro. Racionais MC é uma banda que mostra o ápice do rap underground no Brasil. O grupo é composto pelo Mano Brown, o Ice Blue, o Ed Rock e o KLJ. As discografias tratam de temas como o racismo, a exclusão social, a miséria ligada à violência e o crime. E eles focam muito em abordar como as condições de vida destroem o futuro dos jovens pobres das periferias. O grupo é frequentemente associado com uma voz da periferia, e suas canções têm impacto profundamente a cultura brasileira e a sociedade em geral. O sucesso nacional e internacional veio depois, sim, mas a origem é totalmente underground e marginal ao sistema. O grupo, ele continua até hoje firme e forte. Participaram do Rock in Rio em 2022 e receberam o título de honoris causa pela Unicamp em 2025. Os Racionais é uma verdadeira conquista para a música underground. Facção Central. Facção Central, ainda mais radical, levou o rap underground para outro nível de denúncia social, trazendo temas como a violência policial, crítica ao sistema e o tráfico de substâncias ilícitas. O grupo, ele se tornou um dos maiores nomes do gangster rap no país, sobretudo por transformar um passado violento e a realidade cotidiana das camadas pobres em letras vivas de canções. A banda já recebeu um monte de ameaças, censuras e prisões. O videoclipe Isso Aqui é Uma Guerra, por exemplo, teve a fita recolhida para não exibir em rede nacional. A maior parte dos integrantes já virou camisa de saudade, fora que alguns que saíram ficaram sobrando, enfim, NFC, que continua o legado do grupo até hoje. O underground no Brasil é ainda mais relevante porque a música sempre foi um reflexo direto da própria sociedade. Quando você ouve música underground brasileira, você tá ouvindo histórias que normalmente não aparecem nos grandes espaços. Relações humanas, momentos políticos, vivências, histórias, memórias, críticas sobre o que se viveu ou se ainda se vive. São letras bem escritas, bem pensadas, que não precisam se adaptar a um formato ou a um rótulo específico. Elas simplesmente existem porque alguém sentiu que precisava falar daquilo. E com os avanços tecnológicos em geral, incluindo das redes sociais e os serviços de streaming, que são uma base que é fundamental para os artistas do underground divulgarem seus trabalhos e alcancem públicos. E por isso, a geração TikTok ajudou a popularizar o underground de uma forma muito particular no Brasil. Não necessariamente transformando todo o refrão em um hit, mas criando pontes entre o indie e o povão. Músicas não precisam mais da aprovação de rádios, TVs, gravadoras para circularem. Basta apenas só publicar na internet. Não tem mais esse intermediário entre artista e público. Agora é o algoritmo que recomenda de acordo com o que está tendo retenção. De certa forma, isso acaba ajudando composições que refletem sentimentos nos próprios ouvintes. E isso ampliou muito o alcance do underground. E ao mesmo tempo manteve a mesma lógica de identificação. Músicas honestas com sentimentos e situações honestas passam a circular porque as pessoas se identificam com elas. E compartilham, comentam e se veem nelas. E é a música que vai de encontro para o ouvinte, e não o ouvinte que busca ela. Que são sensações em formato de música. Você ouve como se estivesse vivendo aquilo. O underground, ele acaba se passando por situações da vida, pelo sentimentalismo, que é muitas das vezes tratado como algo meloso e bobinho, sendo que na verdade não é, porque o ser humano, ele é real. E é exatamente por não ter esse filtro que ele consegue falar de qualquer coisa. E ainda vão ter pessoas que acabam se identificando com a própria música.
Yoon Lee é um exemplo claro de artista que explora isso muito bem. São músicas que não explicam, mas que fazem sentir algo. Sejam desabafos de um antigo amor. Mas não sentia mais coisa alguma. A falta que ela fazia não tem palavra mágica que arruma. Agora as suas companhias eram as mesmas que já conhecia. Saudades da infância e da família. Pelo amor de Deus, eu não pedi pra crescer. Máquina do tempo tá suando legal. Será que se eu voltasse faria tudo igual? Mas não vale arrumar tudo que aconteceu. Se fosse diferente, não seria eu. O crescimento pessoal e a busca por propósito. Quem vive dentro de casa achou que o teto é o céu. Logo o branco do papel vai se tornando o infinito. Então eu busco uma janela pra enxergar o nunca visto. Eu busco uma saída pra poder levar comigo todo mundo que merece muito mais que eu. Você vale ouro, só não percebeu. Então eu vou te iluminar pra cê sair do breu. Espero te acompanhar em cada passo seu. Muitos artistas saem do underground e sobem ao mainstream, mas o espírito inicial do indie é o mesmo. Não é só porque um artista não é famoso que ele é underground. Também não é porque ele conquistou a fama que ele deixa de ser. O que faz realmente o artista ser underground é sentir que ele faz parte da cultura. E a gente deve dar muito valor para essas produções independentes e seus criadores, porque elas têm alma e originalidade. A arte tá na mão deles e nas nossas mãos. Isso não é só na música, também na literatura, nos jogos, na animação e na criação de conteúdo pro YouTube. Isso daqui. Em qualquer forma de expressão artística. A internet tá aí para isso. Mesmo que tenha erros, mesmo que não seja tão boa quanto pode ser, a arte que você produz tem seus sentimentos colocados sobre ela, tem a sua dedicação e merece ser vista. A indústria tá cansada do mesmo tipo de fórmula e produto. Talvez essa mesmo seja a hora de ser um artista indie ou underground. Ok, falando muito sobre o underground, ele me ajudou muito a saber quem eu sou, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de música e eu não consigo viver sem. A música underground simplesmente me fez dar gatilhos sobre minha infância, sobre o que eu passei, sobre vivências em tudo no geral. E ela depende até do meu modo de como que eu vou sentir no dia. Tem beats animados, tem beats tristes, mas tudo se passa ainda sobre uma vivência de uma pessoa retratada em forma de música. Um poema. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho a falar aqui pra vocês. E muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Ming e eu amo as músicas underground.